Eu vou te contar uma coisa. Eu não gosto da Marie Kondo. Eu adoro a Marie Kondo. Ela é brilhante. E ela tá de volta. Marie Kondo está de volta. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um espaço que eu uso para falar sobre minimalismo, produtividade, como eu gosto muito de falar, caminhos, formas, maneiras que nos ajudam a simplificar as nossas vidas. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva neste canal. Hoje a gente vai falar sobre a volta da Marie Kondo. Recentemente, a Netflix Brasil incluiu na plataforma uma série nova da Marie Kondo. É a série chamada A Magia do Dia a Dia. A Marie Kondo, ela ficou famosa mundialmente pelos livros dela e pela série que ela criou em 2009, em parceria com a Netflix também, que era Ordem em Casa com Marie Kondo. Mas hoje eu vou falar dessa nova série que foi lançada recentemente. Essa série, A Magia do Dia a Dia com a Marie Kondo, é muito bonita de se ver, porque ela não fala somente da organização. Eu não sei porquê, mas aqui no Brasil só lançaram 3 episódios. Eu não sei se provavelmente seja por esse momento que o mundo tá passando, mas o fato é que esses 3 episódios que eu assisti, que eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre eles, são excelentes. Mas, falando um pouco da Marie Kondo, porque que eu adoro ela? Primeiro que eu adoro a cultura japonesa em si. É uma cultura antiga, é uma cultura muito rica e é uma cultura que passou por muitas coisas. É uma cultura que se aprimorou muito ao longo dos anos, seja pelas experiências ruins que tiveram como guerra, pós-guerra, e muito desse jeitinho que a Marie Kondo fala pra gente que a gente precisa respeitar, agradecer os objetos da gente, como a gente precisa melhorar a nossa relação com os objetos, como a gente precisa olhar para a organização muito mais do que organizar objetos, e que isso serve para fazer com que as pessoas possam se aproximar. Isso vem claro dela, como ela conta para as pessoas como fazer as coisas, mas vem muito mais dessa cultura japonesa muito rica. Imagina um povo que passou por diversos sofrimentos ao longo da construção da civilização. E essas pessoas tiveram que superar várias e várias vezes dificuldades. E toda vez que eles conseguiam se recuperar dessas dificuldades, eles conseguiam fazer coisas maravilhosas. E lembrando que o Japão é uma ilha onde vivem milhares e milhares de pessoas. Eles não têm tanto espaço como nós temos aqui no Brasil. Então as casas são menores do que aqui. Isso é algo cultural, mas é algo cultural pela necessidade, que foi criado pela necessidade. Então, às vezes a gente vê aí alguns videozinhos na internet onde a gente fica até surpreso como os japoneses conseguem viver em locais tão pequenos. Se a gente pensar pelo lado criativo, foi vendo dificuldades que eles conseguiram pegar toda essa dificuldade e criar várias soluções para resolver isso. Várias soluções para que pudesse melhorar a vida deles e, consequentemente, a gente acaba sendo beneficiado. E um grande exemplo disso é a Marie Kondo passando pra gente essa filosofia baseada na sensação de alegria. Se esse objeto, se essa coisa que você tem na sua casa, se isso realmente faz com que você sinta alegria, e se você sente alegria, você deve permanecer com esse objeto. Essa é a grande premissa que a Marie Kondo segue nessa série. É muito legal porque, além de mostrar a casa de outras pessoas, mostra um pouco da casa dela, do ritual que ela faz, sobre como ela começa a rotina dela, e ela vai inserindo algumas dicas. Mas a base de tudo isso, o que ela fala o tempo todo, é analisar se aquele objeto que você tá pegando, que você tá segurando, você pensar se você sente alegria quando você toca esse objeto. Eu sinto alegria quando eu toco esse objeto? Se eu sinto, eu devo manter. Se eu não sinto, eu devo remover ele da minha vida. Mas é que tá uma diferença que eu acho que é um pouco relevante. Porque nem sempre a pessoa vai sentir instantaneamente alegria ou não. De novo, eu acredito que muitas pessoas têm uma dificuldade grande de se desfazer de alguns objetos. Alguns porque são objetos sentimentais, itens sentimentais,
E no começo da organização é difícil lidar com esse tipo de sentimento. Eu sempre recomendo que você separe os seus itens emocionais e deixe eles em algum lugar para não entrar em contato com esse tipo de sentimento quando você está organizando, porque na sua cabeça você já vai ter coisa demais para pensar. Muitos sentimentos que vêm à tona quando você está organizando. Inclusive, uma das frases que eu mais gostei nessa série foi dizer que organização é um ato de coragem, porque quando a gente organiza, você não está colocando apenas objetos em ordem. Você está entrando em contato com sentimentos profundos dentro de você. E muitas pessoas não querem entrar em contato com esse tipo de sentimento, por isso elas vão procrastinando a organização. Mas também a gente tem alguns itens aí, alguns objetos que a gente não sabe muito bem. Será que vou usar? Será que não vou utilizar? E eu acho que às vezes essa confusão, quando a gente tem essa dúvida, é melhor a gente deixar esse objeto numa área de quarentena ou numa caixa de quarentena, deixar lá por um período e quando passar esse período de quarentena você reavaliar. Talvez sentir se esse objeto te traz alegria ou realmente ver se esse objeto foi ou não foi utilizado por esse período. Eu fiz um vídeo aqui para o meu canal falando sobre isso. É um vídeo muito interessante que descreve com mais detalhes essa área de quarentena ou essa caixa de quarentena, como você pode utilizar e como vai te ajudar. Eu vou deixar o link desse vídeo no card, na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa assistir depois desse vídeo. Mas vamos voltar a falar da série da Marie Kondo. A série A Magia com Marie Kondo é uma série que foi lançada em setembro de 2021 pela Netflix Brasil e eles só disponibilizaram até agora 3 episódios. Eu vou falar dos 3 episódios, o que eu vi, o que eu achei interessante. E depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. O primeiro episódio foi gravado em um viveiro orgânico, num local onde é cultivado horta orgânica. E é uma família, é um pai e um filho. O senhor Jimmy, que é o pai, e o Logan, que é o filho. Eles trabalham juntos nesse viveiro, cultivando hortaliças orgânicas e vendendo. Mas tem um pouquinho de bagunça ali e é nesse ponto que a Marie vai ajudar eles. E é muito bacana porque quando ela entra na vida desse pai, desse filho, o pai inicialmente começa a achar que é somente um processo de organização e que, claro, que vai ajudar ele a encontrar melhor os objetos que ele precisa. E ele enfatiza bastante que ele gostaria de ter um pouco mais de tempo para poder ensinar o filho dele sobre um processo bem específico que só ele faz. E o objetivo dele é ter mais tempo para poder ensinar o filho dele outras atividades. Além do objetivo de ter mais tempo, ele queria fazer a setorização dos objetos para que qualquer funcionário conseguisse encontrar, porque às vezes os funcionários ou ele mesmo não conseguia encontrar esses objetos, o que fazia com que perdessem tempo e às vezes perdessem até clientes. E é claro que o método da Marie Kondo foi muito eficiente para eles. Eles conseguiram descartar muitos objetos que eles perceberam que não utilizavam, encontraram objetos que fazia anos que eles estavam procurando, foi muito benéfico. Mas o mais interessante, além dessa organização física, foi fazer com que o pai e o filho começassem a ter conversas mais profundas. O envolvimento deles foi muito maior. Conforme eles iam organizando os objetos deles, eles passavam a falar dos sentimentos deles, da aproximação deles, como seria mais agradável para a relação deles se eles se tornassem mais próximos. Até a filha do Sr. Jimmy veio para ajudar, o que foi muito benéfico para os 3. Mas o relato dos filhos foi que quando eles começaram a organizar, a ver os objetos, ver fotografias que traziam lembranças de quando eles eram muito pequenos e todos eram bem felizes, fez com que eles sentissem a vontade de se reaproximar. Ou seja, mostrando pra gente que a organização de objetos não é só a questão física, envolve muitas áreas da nossa vida. E um grande exemplo disso é mostrar o envolvimento da família, a vontade de querer se reaproximar. Eu achei excelente. O segundo episódio foi com a Joana. A Joana é uma empreendedora, tem uma cafeteria, tem um filho pequeno e tem um marido. E ela tem uma grande dificuldade em conseguir conciliar
todos esses pontos na vida dela. Inclusive, ela fala que tem TDAH e que na cabeça dela é um pouco mais difícil conseguir organizar as coisas, mas que ela consegue pensar nos benefícios que isso ia trazer para a vida dela. Por isso que ela pede ajuda da Marie. E lá eles começam a organizar 2 locais. O primeiro é a cafeteria dela. Ela envolve toda a equipe para conseguir entender quais são os objetos que ela precisa ou não utilizar, o que ajuda ali na harmonia da equipe. E na casa dela, um espaço especial, que é o escritório dela, porque ela queria ter um local onde ela pudesse trabalhar, mas também fosse um espaço dela. Ela ficou bem emocionada em vários momentos, falou também da conexão, como aquele processo de organização estava aumentando a conexão dela com o filho, com o marido, com os funcionários, mas principalmente com ela mesma. Esse episódio foi bem legal porque ele falou muito sobre os objetos sentimentais. Para Joana, objetos sentimentais era tudo aquilo que o filho dela fazia. Todos os desenhos que ele fazia, todas as artes que ele fazia, para ela eram objetos sentimentais e ela tinha muita dificuldade de se desfazer deles. Então, em um momento, é bem emocionante porque ela reúne todos os desenhos do filho dela e começa a selecionar. E nesse momento, ela fala da conexão, de como ela precisa se reconectar com ela, com a família, mas cada um em um local de forma equilibrada para que ela consiga viver com mais tranquilidade. E no final do episódio, a gente consegue ver isso, como ela tá mais segura do que ela tá fazendo, das ações dela, e como ela aparenta tá mais tranquila. O terceiro episódio dessa série é mais emocionante ainda. No terceiro episódio, a gente vê a Laurie. A Laurie, ela é uma professora aposentada, ela tem 3 filhos, e a Laurie, ela é divorciada, é uma professora que precisou se ausentar do trabalho, precisou se aposentar porque ficou doente. Ela faz tratamento de câncer e essa doença mexeu muito com a vida dela, mexeu muito com o emocional, mexeu muito com uma vida que ela gostava de ter e que drasticamente ela não pôde mais viver. Ela é voluntária numa igreja e é muito bacana também porque a Marie vai até a igreja e também ajuda as pessoas a conseguirem se organizar melhor. E aí a Marie foi ajudar a Lauren na casa dela, com as roupas dela, com os objetos dela e também na igreja. Em um dos momentos, o líder da igreja até fala que eles pararam de receber doações porque eles não tinham mais onde colocar. Era um grande problema o excesso de objetos que eles tinham porque eles não sabiam o que tinha. Isso fazia com que muitas vezes eles deixassem de receber doações, porque era tanto objeto que não tinha mais onde colocar. E aí a Marie vai lá, mostra para eles como fazer o processo de categorização de objetos, mas ainda nessa premissa da alegria. Eu sinto alegria com esse objeto? Se sim, mantenho. Se não, deixo ele ir. E depois dessa organização ficou tudo muito mais fácil para essa equipe de voluntários conseguir encontrar os objetos. A Lauren tinha uma dificuldade muito grande. Ela gostava de ajudar as outras pessoas e não conseguia parar e olhar para ela mesma. Então ela tinha vários objetos, várias coisas, roupas, muitas roupas da época que ela era diretora naquela escola e ela não conseguia se desapegar daquelas roupas. Ela sabia que ela não ia voltar mais para a escola, mas ela não queria se desfazer daquelas roupas porque eram roupas que ela tinha utilizado em um momento muito feliz da vida dela. E eu achei muito similar com o que às vezes a gente acaba vivendo. Muitas vezes a gente não se desfaz de objetos porque nos lembra de um tempo especial que vivemos em nossas vidas. Para pensar. Será que aí na sua casa tem objetos que você não consegue se desfazer porque te lembra de um momento que foi muito bacana? E nem eram objetos tão sentimentais assim, viu? Porque uma coisa é você guardar um objeto, pode ser um objeto sentimental, mas ela guardava muitas, ela guardou todas as roupas dela da época de diretora. E fazer esse processo na vida dela de organização, ela falou que foi como se virasse uma chavinha na cabeça dela para que ela pudesse começar uma nova fase na vida dela. E essa fase olhando para ela mesma, podendo cuidar mais dela, cuidar da doença que ela está vivendo, mas tendo esperança de viver uma vida
bacana, um novo início, um novo ciclo. Os 3 episódios são ótimos, mas pra mim o mais emocionante foi o da Lauren, porque mostra pra gente que muitas vezes nós não conseguimos encarar uma nova fase na nossa vida porque a gente tá preso no passado, preso no que a gente viveu, preso com a sensação de que eu queria viver aquilo de novo. Mas quando a Lauren começou a organizar a vida dela, botar em ordem, ter um objetivo para colocar a vida dela em ordem, ela começou a se sentir melhor, ela começou a ter esperança de como a vida dela poderia ser depois desse período. Ela começou a sonhar de novo, a planejar, a imaginar como a vida dela pode ser melhor depois dessa organização. Enfim, eu adorei essa série, eu recomendo que você assista, definitivamente vai muito além da organização e ela mostra isso, é visível isso nesses episódios, por isso eu recomendo que você veja. E você, como anda a sua jornada no minimalismo? Como anda a sua organização? Não sabe por onde começar? Tudo bem. Eu recomendo que você assista a série de vídeos que eu estou produzindo aqui para o meu canal, Minimalismo Por Onde Começar. Eu falo sobre vários locais da casa, várias áreas da nossa vida, onde nós podemos incluir o minimalismo. Eu vou deixar o link dessa playlist no card, na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa assistir depois desse vídeo. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa série. Eu agradeço muito a sua presença aqui, vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!